Olá, hoje iremos resolver esse exercício chamado Invoice. A descrição do exercício é o seguinte: crie uma classe chamada Invoice que possa ser utilizada em uma loja de suprimentos de informática para representar uma fatura de um item vendido na loja. Uma fatura deve incluir as seguintes informações como atributos: o número do item faturado, a descrição do item, a quantidade comprada do item, o preço unitário do item. Sua classe deve ter um construtor que inicialize os 4 atributos. Se a quantidade não for positiva, ela deve ser configurada como zero. Se o preço por item não for positivo, ele deve ser configurado como zero. Forneça o método set e o método get para cada variável em distância. Então vamos parar por aqui e começar a fazer o nosso algoritmo. Então eu vim aqui no NetBeans, vou criar um novo projeto. Aqui eu vou colocar exercício invoice. Beleza, criado nosso projeto. Agora eu vou apagar a classe que foi criada originalmente pelo NetBeans. Vou criar uma nova classe chamada Invoice. Agora eu vou apagar os comentários para que ele não fique poluindo o nosso código. De acordo com o nosso enunciado, a classe Invoice vai ter 4 atributos: o número do item, a descrição do item, a quantidade comprada do item e o preço unitário. O número do item ele pode ser definido como um inteiro, uma vez que é um número de cadastro do item, é um número simples. A descrição do item, por ser texto, a gente tem que definir ela como string. A quantidade comprada do item também pode ser definido como um número inteiro. E o preço unitário do item, por ter número inteiro e decimal, ele deve ser definido como float ou double. Para melhor conveniência, vou colocar double nesse preço unitário. Voltando aqui no código, vou criar aqui os atributos. Então vou até colocar o comentário como attribute section, o número do item, agora teremos que criar um construtor que inicialize os 4 atributos. O construtor é bem parecido com o método, só que ele tem o mesmo nome da classe. Então vamos copiar aqui o invoice, colar aqui embaixo, e ele vai receber exatamente 4 parâmetros, que é a quantidade de atributos que a gente tem nessa classe. Não é obrigatório, mas os parâmetros do construtor vão colocar com o mesmo nome dos atributos. Utilizaremos o comando this para se referenciar para os atributos, ok? Então vamos lá. Int número item, string descrição item, int quantidade de item, double preço unitário. Para diferenciar os atributos dos parâmetros, então lembre-se que um atributo ele pertence à classe e o parâmetro é o que está sendo recebido por um método ou pelo construtor nesse caso. A diferenciação se dá pelo comando this do Java. Então this, ponto, o comando this ele se refere aos atributos. Então toda vez que você coloca um this, ponto, o NetBeans ele lista os atributos existentes na sua classe. Então aqui utilizaremos todos os atributos para receber os parâmetros do construtor. This número item igual número item, ponto e vírgula, this ponto descrição. Então resumindo, todos os itens que estão aqui à esquerda do igual são os atributos. Todos os itens que estão à direita são os parâmetros, que são recebidos pelo nosso construtor. Agora temos que fazer umas verificações dentro do construtor para que possamos se adequar ao enunciado. Se a quantidade não for positiva, ela deve ser configurada como zero. Então aqui dentro do construtor mesmo, o que a gente pode fazer é uma verificação da quantidade. Então, se quantidade de item for menor do que zero,
Então diz quantidade de item igual a 0. Então aqui é um pequeno truque de programação. O que eu fiz foi atribuir a quantidade de item para o nosso atributo, independente do valor dele, e se aquele valor da quantidade de item for negativo, eu substituo o valor daquele atributo por 0. Então é um truque de programação para reduzir a quantidade de linhas, uma vez que se a gente tivesse que utilizar o else, que por exemplo, ele daria mais linhas no nosso código. Se o preço por item não for positivo, ele deve ser configurado como 0 também. Então a mesma coisa. Colocamos aqui preço unitário igual ao preço unitário. Se o preço unitário que está sendo recebido como parâmetro for menor que 0, diz.preço unitário igual a 0. Agora temos que fornecer o método set e o método get para cada variável de instância. O NetBeans ele possui um recurso para fazer a criação de métodos get e set automaticamente. Basta clicarmos fora aqui do construtor. Então aqui é o nosso construtor, ele encerra aqui nessa chave da linha 24. Então a gente clica com o botão direito, vamos em refatorar e encapsular campos. O NetBeans ele abre essa janela de encapsular campos e ele permite a criação do get e set. Então a gente vai criar todos, pode marcar todos os itens e dar um refatorar. Pronto. Veja que depois do consultor, logo em seguida, ele cria todos os métodos de get e set. E além disso, não sei se você notou, ao lado de cada parâmetro ele define o comando private. Isso significa que as outras classes não vão acessar esses atributos diretamente. E assim sendo, para atribuir e receber valores para esses atributos, as outras classes, inclusive o main, terão que utilizar os métodos de acesso get e set para cada item. Uma coisa que está faltando nesses get e set, uma vez que eles foram gerados automaticamente, é fazer justamente essa validação da quantidade. Então o que a gente pode fazer é ir lá no set da quantidade e antes de atribuir, fazer a verificação se ele é negativo logo aqui embaixo. Então, if quantidade de item menor que 0. E a mesma coisa do preço unitário. Agora, precisamos criar um método chamado getInvoiceAmount, que calcula o valor da fatura. Ele vai multiplicar a quantidade pelo preço por item. E depois disso, ele retorna o valor como um double. Então, logo depois dos métodos getSet, podemos criar um novo método aqui embaixo, antes de terminar a classe. Então, essa linha 90 aqui é o fim da classe. E, portanto, a gente não pode criar métodos embaixo dessas chaves aqui. Então, vamos criar um método chamado getVoiceAmount. Ele vai devolver um double. E esse método aqui não tem parâmetros, diferentemente desse aqui de cima, que é o setPreço unitário. Apesar de ter sido criado automaticamente, ele tem um parâmetro aqui, que é um preço unitário do tipo double, e ele não devolve retorno. Então, o void significa que o método ele não vai devolver nada, ele simplesmente faz operações dentro do corpo dele. Okay? O corpo do método é definido entre essas duas chaves aqui. O corpo do método nada mais é que o código entre as duas chaves dele. Aqui no NetBeans ele tem um recurso que você pode minimizar o corpo do método e só ficar com a sua forma resumida. Voltando aqui ao getInvoiceAmount, o que precisamos fazer é calcular a quantidade multiplicada pelo preço. Logo a gente cria uma variável chamada resultado aqui dentro do tipo double e ela vai receber this.quantidade de item multiplicado por this.preço unitário. E devolvemos o valor dessa variável por meio do returning resultado. Uma forma mais resumida de fazer esse mesmo código seria colocar return sem essa variável intermediária. Então ele vai fazer a multiplicação da quantidade pelo preço e retornar logo em seguida, sem ter que armazenar isso temporariamente em outra variável. Agora precisamos criar uma classe main com o método principal para testar no nosso algoritmo. Nesse teste, temos que criar um método da classe invoice que demonstra as capacidades da classe. Podemos vir aqui no pacote, então aqui é o nosso projeto. O projeto você pode organizar ele por meio de pacotes, que nem esse aqui, que é o exercício invoice. Dentro dos pacotes ficam as classes.
Então a gente vai criar um novo classe Java. Essa classe a gente vai chamar ela de main. Veja que o main não tem nada dentro dele, só vou apagar aqui os comentários. E para criarmos um método de início, que é o public set void main, tem um atalho que é o psvm e dar um tab. PSVM nada mais é que a abreviação de Public Static Void Main. Aqui precisaremos criar um objeto da classe Invoice e fazer o teste conforme enunciado. Então vou criar um objeto do tipo Invoice, vou chamar ele de i1 new invoice, fecha parênteses, ponto e vírgula. Veja que o Java ele não deixa eu declarar o invoice dessa maneira. Por quê? A gente criou um construtor que obrigatoriamente temos que inserir o número do item, a descrição, a quantidade e o preço. Então voltando aqui no main, então vou colocar o número do item 1, a descrição dele vai ser geladeira, a quantidade dessa geladeira vai ser de 20 e o preço unitário dela vai ser de R$1.000. Uma vez que eu coloquei esses 4 parâmetros e eles são divididos por meio da vírgula, o Java permite a sua criação. Veja que a vírgula separa os parâmetros. Para separar o decimal, você precisa colocar o caractere ponto. Uma vez criado o nosso objeto, agora a gente pode fazer teste com o getInvoiceAmount. Eu posso armazenar temporariamente o resultado em uma outra variável e colocar i1.getInvoiceAmount. Vou imprimir na tela o conteúdo recebido. Nesse caso, existe um atalho para imprimir na tela, que é o SOUT, tab. O SOUT, ele imprime o systemout.println, que é o comando de pressão do Java no terminal. E a gente pode colocar que o total... Eu vou criar um novo invoice aqui, chamado i2, e eu vou testar se a quantidade e o preço negativo são modificados para 0. Agora eu preciso imprimir a quantidade e o preço. Bom, agora é só executarmos o nosso programa para verificar se está tudo certo. Bom, veja que o getInvoiceAmount está funcionando corretamente. Ele está multiplicando 1.000 por 20, retornando 20.000. E ao colocarmos uma quantidade negativa e um preço negativo, nosso programa está substituindo para 0. Com isso, resolvemos nosso exercício. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Obrigado.